mulheres judias e muçulmanas acabaram de dizer a duas cristãs que Jesus não é Deus. E a mulher que liderava o argumento veio preparada. Ela leu todos os evangelhos. O marido dela é rabino, o pai dela é rabino. E por um momento, o argumento dela parece forte. Mas observe o que as cristãs fazem. Jesus nunca se declarou Deus, nem uma única vez. Eu li tudo inteiro. Ele não diz, eu sou Deus. Isso é completa heresia. O homem que os cristãos adoram, Jesus, era um judeu ortodoxo como eu. Ele era um rabino, guardava o Shabat, seguia a dieta kosher, e ele não acreditava que seres humanos deveriam ser adorados. Você conhece a história de Maria Madalena? Mais ou menos. Ok, então há uma cena na Bíblia em que Maria Madalena se ajoelha diante dele, pega os cabelos dela, chorando, e lava os pés dele. E os fariseus ficam ofendidos com aquilo porque dizem exatamente a mesma coisa que você acabou de dizer, que aquilo é adoração. E Jesus não a repreende, ele a confirma. Mas Jesus recebe adoração muitas vezes ao longo dos evangelhos. Como Deus ou como Messias? Nos 3 primeiros evangelhos, Jesus nunca se declara Deus, só no último. Isso não é verdade. Ele se declara em Marcos 14, O que quando diz? os fariseus perguntam se ele é o filho do homem, O quê? e ele Eu diz, sou filha sim. do homem. Não, deixa eu terminar, por favor. Ele chama a si mesmo de filho do homem. E os fariseus se ofendem com isso porque, se ele só quisesse dizer que era um ser humano, eles não teriam se ofendido. E ele faz referência à passagem de Daniel 7, quando diz isso, aquele que vem sobre as nuvens e se assenta à direita do Pai especificamente. Então ele está se declarando divino e dizendo, eu sou. Também vemos essa tipologia do anjo do Senhor no Antigo Testamento. Jesus ecoa muito dessa linguagem, o eu sou de Êxodo 3:20, quando falamos da cena da sarça ardente. Mas dizer que Jesus não se declara Deus no Novo Testamento, isso não é verdade. Foi principalmente Paulo quem o divinizou. Os evangelhos o divinizaram. Nos 3 primeiros evangelhos, Jesus nunca se declara Deus, nenhuma vez. Eu li tudo inteiro. Ele não diz, eu sou Deus. Filho do homem basicamente significa qualquer pessoa pode ser filho do homem. Além disso, talvez ele estivesse se referindo a si mesmo como o Messias. E outros judeus disseram, você não é. Mas Jesus nunca disse, eu sou Deus. Ele nunca disse isso porque era um judeu ortodoxo. Isso é completa heresia. Ele não teria sido crucificado se não tivesse afirmado ser Deus. Observe o que a cristã acabou de fazer. Ela não discutiu sobre as palavras exatas que Jesus disse. Ela focou na reação das pessoas ao redor dele, porque os líderes religiosos ouviram Jesus e disseram que ele estava blasfemando, a ponto de merecer a morte por isso. Então a questão não é o que Jesus disse, a questão é o que as pessoas ao redor entenderam que ele quis dizer. Mas agora a mulher judia torna o argumento ainda mais difícil. Ela sai dos evangelhos e vai direto para o Antigo Testamento. Vamos ver. Eu diria que ler Jesus nas escrituras judaicas é exegese, é ler Jesus retroativamente. E eu não sei como os cristãos lidam com o fato de que múltiplas vezes na Torá, nos 24 livros do Tanakh, é dito consistentemente que Deus não é homem. Samuel diz ao rei Saul, literalmente, quando Saul foi covarde demais para matar o rei de Amaleque, você conhece a história. Samuel literalmente diz, Deus não é homem para que mude de ideia. O que você estava pensando? Deus te mandou fazer algo e você não fez. Novamente, em Deuteronômio, Moisés, prestes a morrer, diz, cuidado, vocês se corromperão e adorarão algo à semelhança de homem ou mulher. Você não pode ler Jesus dentro da Torá porque ela é explícita várias vezes, muitas vezes. Deus não é homem. Números 23, Moisés diz novamente, Deus não é homem para que se arrependa. Então isso não é uma objeção fraca. Ela não está atacando a Bíblia de fora. Ela está usando a própria Bíblia. Samuel, Números, Deuteronômio, todos esses lugares dizendo que Deus não é homem. Então, se a Torá exclui isso, esse é um grande problema para o cristianismo. E os cristãos precisam responder isso pelas próprias escrituras também. E é exatamente isso que a cristã faz em seguida. Mas a resposta dela não é o que você esperaria. Sim e amém para tudo o que você disse sobre a Torá. Nós acreditamos que a Torá é verdadeira e que ela é a revelação de Deus. Nós apenas acreditamos que Jesus é o cumprimento de tudo o que foi dito na Torá. O que isso significa? Ok, então quando perguntam a Jesus qual é o maior mandamento, ele responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento. E o segundo é semelhante, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Então não é um cancelamento dos mandamentos, é dizer que os mandamentos encontram cumprimento na pessoa de Cristo, porque Cristo é o Cordeiro sacrificial. Quando entendemos a palavra Elohim e entendemos a Trindade, não estamos entendendo a Trindade como 3 pessoas separadas. Então eu entendo como isso pode parecer confuso quando dizemos, há 3 pessoas que são Deus, mas não é isso que estamos dizendo. Deus é Espírito, Jesus é a pessoa de Deus encarnada na Terra, depois há Deus Pai, e os 3 juntos formam a divindade. Eles não são 3 indivíduos separados da mesma forma que nós aqui somos, e então eu diria que em Daniel 7:13 ao 14, Daniel fala sobre o ancião de dias entregando
domínio e autoridade ao Filho do Homem. Diz que esse Filho do Homem terá glória, poder soberano, e que as nações se curvarão diante dele. Então, mesmo que você negue que Jesus seja o Messias, você ainda precisa lidar com o fato de que existe um Filho do Homem ou um Messias. Existe algum conceito de pluralidade em Deus no Antigo Testamento. E então Provérbios 34 diz: quem ajuntou os ventos nos seus punhos, quem amarrou as águas em um manto, e então pergunta: qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho? Perceba, ela não lutou contra a Torá. Ela disse sim e amém, e a utilizou. Porque o argumento não é que o cristianismo jogou fora o Antigo Testamento, é que Jesus é o cumprimento daquilo para o qual ele já apontava. Mas agora o debate vai mudar, porque não é mais apenas Jesus afirmou ser Deus. Agora é, a Torá estava apontando para ele o tempo todo, e agora essa mudança vai levar a uma das maiores divisões naquele ambiente. Não apenas sobre o que a Bíblia diz, mas sobre o que realmente está errado com a humanidade. Os cristãos acreditam que Jesus é Deus. Pessoas que rejeitam Jesus como divino ainda adoram o mesmo Deus? Não adoram, porque o cristão acredita que Jesus Cristo faz parte da divindade. Vocês acreditam que Jesus salva vocês? Sim. Sim, essa provavelmente é a maior diferença entre o judaísmo e o cristianismo. Nós acreditamos que somos nossos próprios salvadores. Precisamos nos tornar boas pessoas, salvar a nós mesmos para estarmos próximos de Deus. Deus nos deu a lei moral. Você se torna semelhante a Deus, tornando-se um ser humano moralmente bom. Você é um parceiro de Deus na criação. Nós não acreditamos que somos caídos e que alguém precisa nos salvar. Você, eu e todos nesta sala temos o potencial de nos elevar e nos aperfeiçoar para nos tornarmos semelhantes a Deus, moralmente bons. Não precisamos que alguém nos salve. Esse é um dos princípios do judaísmo. Então sim, os judeus quebraram a lei. Às vezes eu também quebro a lei e penso: o que há de errado comigo? É como um casamento, certo? Você continua. Ninguém virá nos salvar. Nós salvamos a nós mesmos. Precisamos merecer o Messias. Essa é a verdadeira divisão por trás de toda essa conversa. Um lado está dizendo: nós podemos nos tornar bons, podemos consertar a nós mesmos, temos o necessário, só precisamos continuar. O cristianismo está dizendo que o problema é mais profundo do que nosso próprio esforço humano. Não que as pessoas não possam fazer coisas boas, mas que boas obras, no fim, não são o que nos tornam puros e irrepreensíveis diante de Deus. E se podemos salvar a nós mesmos, então Jesus é desnecessário. A cruz não importa, mas se não podemos, então Jesus não é opcional. Agora observe, porque pela primeira vez a mulher muçulmana vai entrar na conversa e atacar a parte mais difícil da afirmação cristã. Eu só queria fazer uma pergunta. Você disse que a Torá confirma a Trindade? Sim, Como assim? absolutamente. Então, logo no primeiro livro está escrito: no princípio, Deus, e usa a palavra Elohim, que sabemos ser uma palavra usada para descrever Deus ou chamar Deus. Mas o interessante é que ela está no plural. E no mesmo capítulo você vê Deus falando: façamos o homem à nossa imagem. Até mesmo quando fala sobre o Espírito Santo, diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E então diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Está mostrando um Espírito que possui certa ação própria, distinta de Deus que vimos no primeiro versículo. Certo, certo. Já ouvi isso antes, tipo no árabe, como o plural majestático. Veja como ela permanece na Torá. A afirmação não é que o cristianismo adiciona algo novo, é que algo mais profundo já estava ali. O Elohim. Façamos o homem à nossa imagem, algum tipo de pluralidade. O Espírito pairando sobre as águas. Isso é diferente de anjos. Vemos múltiplas entidades aqui. E perceba que a mulher muçulmana já tinha ouvido esse argumento antes, mas agora, em vez de apenas defender a Trindade, a cristã volta para desafiar o islamismo. Cristãs, pessoas que rejeitam Jesus como divino ainda adoram o mesmo Deus? Não adoram. E eu também queria falar brevemente sobre o tema, porque em minhas pesquisas ouvi dizer que a Trindade seria politeísta, enquanto nós acreditamos em um único Deus expresso em 3 pessoas. E acho interessante que, por exemplo, no islamismo vocês têm a Shahada, o monoteísmo estrito. Vocês têm isso na teoria. Mas, na prática, o que vejo é que existem seitas do islamismo que acreditam que o Alcorão é eterno. Então, se o Alcorão é eterno, isso gera um problema para o monoteísmo estrito, porque agora existem 2 essências ou seres eternos. Alá é eterno e o Alcorão é eterno. E então você observa como alguns muçulmanos interagem com o Alcorão.
Alguns acreditam que colocar o Alcorão no chão é pecado. E então existe a Kaaba. Há pessoas que visitam a Kaaba e dizem: vamos beijar esta pedra negra porque ela pode perdoar nossos pecados, e coisas assim. E também existem algumas seitas islâmicas que acreditam que Maomé é um intermediário. Então, na teoria, vocês têm um monoteísmo estrito, mas na prática vemos algo diferente. Eu só queria dizer que sinto que uma coisa que torna o islamismo distinto é que Deus não possui parceiros. Você não pode ter duas coisas todo-poderosas, certo? Porque se existissem dois seres todo-poderosos e eles entrassem em conflito, apenas um poderia vencer. E então estaríamos adorando aquele que é o Criador de todas as coisas, o mais poderoso, o princípio e o fim, o alfa e ômega, todas essas coisas. É interessante. Ela não está dizendo que os muçulmanos adoram três deuses. Ela está dizendo que o padrão usado para rejeitar a Trindade é um pouco inconsistente, mas a resposta muçulmana faz sentido. Se existissem dois seres todo-poderosos, apenas um poderia vencer. Só que a cristã não estava argumentando a favor de dois deuses. Ela estava argumentando que o mesmo Deus pode ser mais complexo do que uma definição simplificada permite. Mas agora o debate volta para a Torá. E essa próxima parte realmente me fez parar para pensar. Vamos ver. Você acredita que Deus continua se revelando além das escrituras hebraicas? Não, eu não acredito que Deus se revele além da Torá. Moisés constantemente diz que a Torá não muda. Eu acredito que a Torá é perfeita. E Moisés, ao dizer isso, afirmou: não a alterem, porque Deus se revelou ao mundo através do povo judeu. Não significando apenas para o povo judeu. Somos como um canal para o mundo. E essa revelação foi perfeita. E eu não acredito que precisamos acrescentar ou mudar qualquer coisa nela. Eu concordo com você que ela é perfeita, mas o problema é que nós somos imperfeitos. É por isso que em Jeremias 31:31 Deus diz: farei uma nova aliança, porque a anterior vocês quebraram. Não significando apenas para o povo judeu. Somos como um canal para o mundo, e essa revelação foi perfeita. Eu não acredito que precisamos acrescentar ou mudar qualquer coisa nela. Eu concordo com você que ela é perfeita, mas o problema é que nós somos imperfeitos. Jeremias 31:31, Deus diz: farei uma nova aliança, porque a anterior vocês quebraram. Depois, ele usa outra linguagem em Jeremias 32:40. Ele diz: agora darei a vocês um só coração e um só caminho para me adorarem, e farei com vocês uma aliança eterna. Por que, de repente, em Jeremias, no meio da história, Deus está falando agora sobre uma aliança eterna? Em Jeremias 31, quando ele diz: farei uma segunda aliança, ele usa as palavras Israel e Judá. Ele literalmente diz: estou criando uma segunda aliança com Israel e Judá. Ou seja, ele está falando com o povo judeu. Esse é o primeiro ponto. Aliás, é literalmente impossível, pelo menos para nós judeus, que Jeremias sugerisse que alguém adorasse Jesus, porque a maior parte do livro de Jeremias é ele denunciando fortemente a idolatria. E a definição de idolatria no judaísmo, lembrando que o cristianismo ainda nem existia, então Jeremias era judeu, está ligada ao segundo mandamento dos 10 mandamentos: não fazer imagem ou semelhança de nada acima ou abaixo. Moisés disse isso em Deuteronômio 4, a semelhança de homem ou mulher. Então, para mim, pelo menos, é impossível que Jeremias estivesse falando de um ser humano, porque o livro inteiro de Jeremias está dizendo: se vocês não pararem com a idolatria, o templo santo será destruído. Esse é um ponto de pressão. A mulher judia está usando Jeremias contra a cristã, dizendo que o livro inteiro dele está cheio de advertências contra a idolatria, e que no judaísmo, adorar um homem é uma das formas mais graves disso. Esse é um argumento sério. Mas perceba sobre o que ele se apoia: a suposição de que Jesus é apenas um homem. E isso não é um fato estabelecido. Essa é justamente a questão para a qual todo o debate que estamos acompanhando está caminhando. E ela ainda não encerrou esse caso. O que ela está fazendo, essencialmente, é reafirmar a própria posição. Mas agora ela vai tentar enfraquecer a evidência histórica sobre Jesus. Veja como a cristã responde. Todo mundo sabe que foi escrito depois que Jesus foi morto. A datação dos evangelhos, você sabe como é feita a datação dos Provavelmente evangelhos? não tão bem quanto você, A datação mas sim. dos evangelhos não é um sistema tão robusto assim. Nós não temos os manuscritos originais, temos apenas cópias. Então o que eles fazem? Eles observam os fatos internos. Se eu escrevesse uma carta para você e começasse a falar sobre B2K, dizendo: estou indo ao show, você saberia que provavelmente estou escrevendo essa carta por volta de 2005. Eles fazem algo parecido quando leem os evangelhos. Então, quando
você olha para a evidência interna, encontra João 5:2. Eu te encorajo a voltar e olhar esse texto. E nesse mesmo capítulo, ele discute uma prática que apenas os judeus daquela época conheceriam: o movimento das águas para descer ao tanque de Siloé. Os judeus ainda Ele estavam não vivos. fala disso como Então uma eles relíquia saberiam do disso passado. naquela época. Certo, mas ele fala disso no tempo presente. Essa é a diferença principal. Não está falando. Há outras partes do Evangelho que falam de coisas no passado, consolidando o fato de que o templo já havia sido destruído. Mas essa passagem específica faz parecer que o templo ainda está de pé. O templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então isso não poderia ser algo muito posterior. 50 anos depois, é apenas algo que as pessoas dizem na internet. Isso importa porque se você quer rejeitar Jesus, uma das formas mais fáceis é dizer que os evangelhos foram escritos muito tempo depois e não são confiáveis. Mas, se os evangelhos estão muito mais próximos dos acontecimentos do que as pessoas imaginam, então as afirmações sobre Jesus ficam muito mais difíceis de simplesmente descartar, especialmente a ressurreição. Mas mesmo que você aceite tudo isso, ainda resta uma enorme objeção. Jesus realmente cumpriu os papéis messiânicos que deveria cumprir? Vamos ver. No judaísmo, como Jesus é visto em relação ao plano ou à história de Deus para a humanidade? No judaísmo, como a Ra explicou antes, ele é visto como um ser humano judeu ortodoxo. Nós não vemos Jesus como algo divino ou como uma divindade. E como Messias? E quanto a ser Messias? Messias é diferente. Ele não é... Você pode explicar isso um pouco melhor? Ele não é nem Deus nem Messias, porque não cumpriu as profecias. Nem Messias, Jesus não é Deus porque não nem é o cumpriu as Messias. profecias messiânicas. E eu também diria, em 10 segundos, prometo. Em termos da visão judaica do mundo, nós realmente acreditamos que Jesus cumpriu algum tipo de missão divina ao trazer bilhões de pessoas para a Bíblia e espalhar esse conhecimento sobre o Messias. Mas, e isso é importante na história judaica, isso também nos trouxe, e hoje temos uma relação bonita, mas foram 2000 anos de perseguição. Os judeus compartilharam a Torá com o mundo e com os cristãos, e os cristãos, de certa forma, pegaram a Torá e a usaram contra os judeus, dizendo: vocês devem adorar este homem, quando nós aprendíamos há mais de 1000 anos que não podíamos fazer isso. Então isso nos causou muita dor, e ao mesmo tempo Jesus levou bilhões de pessoas à Bíblia. Eu tenho uma pergunta. Mesmo com todos os milagres que Jesus, que a paz esteja com ele, realizou, por que ele não poderia receber o título de Messias dentro da tradição A judaica? morte será tragada para sempre. Isso não aconteceu. A paz mundial não aconteceu. Os judeus não foram reunidos de volta a Israel. Isso não aconteceu. Há tantas coisas relacionadas ao conhecimento de Deus que os judeus acreditam serem necessárias para que Então, o o que Messias vocês venha. fazem com os milagres? Eles aconteceram. E a ressurreição? Nós não acreditamos Isso no Novo nós não Testamento. acreditamos. Ok. Essa é realmente a objeção judaica mais forte em toda essa conversa. O Messias deveria trazer paz, restaurar todas as coisas e tragar a morte. E o que ela está dizendo é: olhe ao redor. Isso não aconteceu. Portanto, Jesus não é o Messias. E, sinceramente, é uma objeção séria. Mas é aqui que o cristianismo muda a linha do tempo. Porque a afirmação não é que essas promessas falharam, mas que o Messias veio primeiro para lidar com o pecado, e depois virá novamente para restaurar todas as coisas e cumprir todas essas promessas messiânicas. Então não é exatamente que Jesus não cumpriu essas coisas. É que o povo judeu vê a linha do tempo como se estivesse no primeiro capítulo, enquanto nós, cristãos, acreditamos que eles ainda não têm o final. Eles ainda não viram o restante do livro. E isso importa porque a conversa deixa de ser apenas sobre profecia e passa a ser sobre salvação. Vamos ver. A próxima pergunta é: pessoas de outras religiões ainda podem ser salvas? 3, 2, 1. Não, você não pode ser salvo se não reconhecer Jesus Cristo como o Messias, porque ele realmente se declara divino. Na última ceia, ele se declara divino quando diz: tomem deste pão, meu corpo será partido por vocês. Bebam deste cálice, meu sangue é o que expia vocês. Essencialmente, ele chama a si mesmo de Salvador por meio do processo da comunhão. Então, se você não tem um sacrifício e alguém que expia o seu pecado, você ficará constantemente nesse ciclo baseado em obras. E como crentes, nós não acreditamos que nossas próprias obras nos levam ao céu. Acreditamos que Jesus realizou a obra final na cruz. Se você permanece na sua posição, então está negando a revelação de Deus sobre o caminho da salvação. Eu acredito que o Cordeiro da Páscoa era uma prefiguração de Jesus Cristo. O Cordeiro Pascal é descrito em Êxodo 12. Diz: tomem um cordeiro, não quebrem nenhum dos seus ossos. Ele deve ser macho, deve ser sem defeito. Então, avançando para o Novo Testamento, Jesus Cristo chama a si mesmo de Cordeiro de Deus. Não apenas porque é um nome bonito, mas porque ele está dizendo quem ele é.
Ele nunca pecou. Ele era sem pecado. Nenhum osso dele foi quebrado. Ele foi o sacrifício final pelos nossos pecados. Então, se você permanece na sua posição, não. Você está rejeitando a graça salvadora de Deus. Mas se você recebe Cristo, que foi o que pensei que a pergunta estivesse perguntando, então você pode ser salvo. As profecias sobre Jesus, o Cordeiro Pascal. Nenhum osso quebrado, macho, sem defeito. Essas coisas foram escritas em Êxodo 12 antes de Jesus nascer. Ela não está dizendo que são coincidências, mas que são um padrão. Que essas escrituras estão todas apontando para Cristo. Mas agora a conversa está prestes a chegar a um dos pontos mais acalorados de tudo isso. Mahatma Gandhi está no inferno porque era hindu? Se alguém não está em Cristo, rejeitou o caminho. Então Mahatma Gandhi, que passou a vida inteira fazendo o bem, Bom, está no segundo inferno? qual padrão? Agir moralmente com um coração perverso não leva você ao céu. Porque ele não era cristão? Não, porque ele era racista e há outras controvérsias. Então vamos encontrar outra pessoa. Mas esse é Eu não sabia exatamente que ele era isso. Esse é exatamente Como como judia, como... Vocês duas Como estão judia, falando ao mesmo tempo. Então pare de falar para ela poder responder sua pergunta. Você fez uma pergunta. Ela está respondendo. Achei que você já tivesse respondido. Desculpa. Então, o ponto sobre Gandhi é muito importante, porque ele mostra que alguém pode parecer moral, pode fazer coisas boas e ainda assim, interiormente, estar longe de Deus. A pessoa pode até fazer boas coisas com más intenções. Muitas pessoas doam para a caridade porque isso ajuda a aliviar a consciência, porque faz com que se sintam melhor. E Deus, conhecendo o interior do nosso coração, sabendo que somos maus, o Salmo diz que nossa justiça é como trapos imundos. Nossas boas obras não podem nos levar ao céu porque muitas vezes a postura do nosso coração não está correta. E esse é o ponto, certo? A discussão deixa de ser abstrata. Gandhi não é apenas uma pessoa. Ele representa pessoas que viveram uma boa vida, mas nunca confiaram em Cristo. Talvez um vizinho, alguém da sua família. A resposta cristã não é que essas pessoas nunca fizeram coisas boas, ou que não foram boas pessoas em certo sentido. É que bondade não é a mesma coisa que santidade diante de um Deus perfeito. E se isso é verdade, o problema é muito mais profundo do que nossas ações. É realmente sobre a condição do nosso coração. E agora tudo se resume a isto. Jesus era realmente aquele para quem as Escrituras apontavam? Sim. Então, eu diria que a passagem de Isaías 53 está falando claramente sobre um Messias. Eu não acho que Israel possa espiar a si mesmo. Obviamente, como já discutimos, Israel é uma nação de dura cerviz. Caiu em idolatria muitas vezes. E como Magida apontou de forma tão eloquente antes, eles mataram seus profetas. Então, eu não sei necessariamente se vocês reconheceriam o Messias, mesmo se houvesse um Messias, porque o padrão é matar qualquer profeta que diga para não fazer Matamos determinada Moisés? coisa. Eu não disse todos os seus Você profetas. acabou de dizer Deixe-me todos os esclarecer. seus. Por favor, pare de me interromper. Por Você favor, disse todos os comunique-se, pare. profetas. Isso não é verdade. Você pode me responder, mas não me interrompa. Isso não é verdade. Responda quando eu Você acabou terminar, de por dizer favor. algo que não é verdade. Nós não matamos Você todos pode os me nossos responder, mas profetas. não me Ela disse que interrompa. matamos todos. Parem de Eu brigar. não estou brigando com ela. Nós não matamos todos os nossos profetas. Ela se expressou de forma equivocada e agora vai reformular. Vocês mataram muitos dos seus profetas. Então, se houvesse um Messias, não tenho certeza de que vocês necessariamente teriam a capacidade de saber quem esse Messias é. Esse é o ponto principal. E eu acho que há muitas profecias ao longo das Escrituras que foram cumpridas, como o nascimento virginal, como Jesus montando em um jumento e entrando em Jerusalém, a destruição do templo, sua vida, morte e ressurreição. Vocês podem debater sobre a ressurreição, mas nós temos um túmulo vazio. Então, onde está o corpo? Essa parte ficou bem intensa, mas essa é a pergunta para a qual tudo aponta no fim. Onde está o corpo? Porque você pode debater sobre qual versículo aponta para onde, mas ainda precisa lidar com a pessoa de Jesus Cristo, com a vida que ele viveu, a morte que ele sofreu e os relatos de que ele ressuscitou dos mortos. E isso não é algo fácil de simplesmente descartar. E se Jesus é quem afirmou ser, ele não pode ser apenas um mestre ou um bom profeta, mas verdadeiramente Deus em carne. E se isso é verdade, ele não é algo opcional para acrescentar à vida. Então a pergunta é, se eu e você estamos dispostos a levar a sério as afirmações de Jesus e as evidências. E se você nunca analisou as evidências sobre Jesus por si mesmo, vou deixar um livro no link abaixo chamado Em Defesa de Cristo. É um material muito sólido, um ótimo lugar para começar.